Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana de Copa Libertadores 2024, quarta rodada. Irmão, agora não tem mais chororô. Perdeu, vai se complicar. Venceu, pode sorrir. Empatou, baita dúvida. Ou seja, chega a hora de separar os adultos da criança, porque o couro vai comer. E os brasileiros estão nessa briga aí para tentar chegar às oitavas de final, o número maior de brasileiros, independente de ser primeiro ou segundo colocado, é chegar nas oitavas de final. Não necessariamente a melhor campanha vai ser o campeão. Já tivemos diversas vezes o campeão não fazendo a melhor campanha. Isso aconteceu, lembrando aí, com o Flamengo, o próprio Palmeiras, que foi campeão, não fez a melhor campanha. O Fluminense, ano passado, eu não me lembro se fez a melhor campanha, mas não necessariamente fazer a melhor campanha quer dizer que vai ser campeão. O importante é estar ali no bolo. Depois, quando chega nas oitavas de final, meu irmão, é outro campeonato. Até porque os grupos são distintos. Tem grupos mais fortes, grupos mais fracos. Então, não necessariamente quem fica num segundo lugar num grupo mais complicado é menos forte do que o que ficou em primeiro num grupo mais fraco. Então, irmão, esse negócio vale, lógico. Você ficar em primeiro, você tem a condição de jogar a segunda em casa, isso é importante, mas é uma vantagem, não é uma definição. Então vamos falar sobre essa quarta rodada que vai acontecer neste meio de semana. Muitos times brasileiros, se não estiver enganado, acho que são 14 times brasileiros que estão envolvidos ou na Sul-Americana ou na Libertadores. Consequentemente, 6 times ficam no controle remoto, ou apoiando algum time ou secando, porque é a única coisa que podem fazer. Isso acontece, né? Mas são 14 times ainda disputando Sul-Americana e Libertadores, e tem 3 rodadas para cada um ainda, né? Só para lembrar rapidamente, o futebol brasileiro é uma zona tão grande, uma bagunça tão grande, que o Criciúma, só para lembrar, só tem 3 rodadas no Campeonato Brasileiro, né? E ainda mais com a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, os times gaúchos não jogaram o Campeonato Brasileiro e não vão participar da Libertadores. Ou seja, vai dar um bolo ainda muito maior para esses times, que na verdade eles não têm culpa. No caso, Juventude, Internacional e Grêmio, eles não têm culpa, cara. Eles são vítimas, né? Tem até a imagem do Cruzeiro do Internacional, o goleiro Internacional ajudando lá a fazer comida para dar para a população, sensacional. Muita gente ajudando o Rio Grande do Sul, mas eu como carioca eu tô com vergonha. E também como brasileiro, eu sinto vergonha de ver o Rio Grande do Sul passando por esse momento difícil. E aqui no Rio de Janeiro, um bando de desocupado, um prefeito que não está nem aí pro sentimento dos outros. A Madonna não tem nada a ver com isso, irmão. A Madonna não tem nada a ver com isso. Ela é um artista. Final de carreira, que ninguém escuta, essa é a verdade. Mas pagaram 60 milhões para fazer a festa, pô. E aí, gente de todo o Brasil lotando Copacabana. O Rio de Janeiro num problema de segurança pública grave. Grave. Problema de saúde, educação. Rio Grande do Sul passando o que está passando. E aqui, né, em Copacabana, cheio de assaltos, cheio de arrastão. Fazendo a segregação. 7 mil convidados separados da população. Prefeito pulando. Eu sinto vergonha. Você que estava nesse show da Madonna, você é uma vergonha. Você é uma vergonha como ser humano. Desculpa o que vão achar, mas e para você que gosta da Globo, CNN, repórter da Globo, falaram isso. Pô, estamos tendo um problema no Rio Grande do Sul, mas vida que segue. Porra,
Fazer o quê? Faz o L. Bom, continuando. Porra, chega da raiva. Vamos lá falar aí sobre essa quarta rodada da Libertadores. Vamos para a classificação e depois para os jogos e os meus palpites. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através... Ih, rapaz, se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do clube de membros, você pode ajudar através do Valeu, que está aqui embaixo na descrição do canal. Compartilhe, divulgue. Não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos aqui rapidamente, só para lembrar a classificação. No grupo A, que é o grupo do atual campeão da Libertadores, do Fluminense, o Fluminense é o primeiro colocado com 5 pontos. Uma pontuação baixa. Um grupo muito equilibrado. O Fluminense é o primeiro com 5 pontos. O segundo é o Colo-Colo com 4. O terceiro é o Cerro Porteño com 4. E o Alianza Lima é o quarto com 2. O grupo A não tem nada definido. Nada definido. Então vamos lá. O Fluminense do grupo A, o Fluminense enfrenta o Colo-Colo fora de casa. Cara, o Fluminense não vinha jogando bem, mas para mim fez uma partida razoável contra o Atlético Mineiro, mas a gente tem que levar em consideração que tanto o Fluminense quanto o Atlético estão pensando na Libertadores, né? Só para lembrar, o Fluminense é o primeiro colocado e o Colo-Colo é o segundo. Nenhum dos dois pode perder, porque o Cerro Porteño pode passar. Se der empate, o Cerro Porteño ganhar do Alianza Lima, o Cerro Porteño assume a primeira colocação. Complicado. Time por time, o time do Fluminense é melhor do que os 3. Agora tem que estar jogando para isso. Cara, é complicado, cara. Complicado mesmo o jogo. Não é um jogo fácil. Vou até dar uma olhada aqui. Como é que tá o Colo-Colo? Bom, o Colo-Colo na primeira partida, aqui no Rio, perdeu pro Fluminense de 2-1. Depois o Colo-Colo perdeu pro Cobreloa, pelo Campeonato Chileno, né? Por 2-0. Ganhou do Universidade Católica por 1-0. Empatou com a Alianza Lima pela Libertadores em casa por 0-0. Ganhou do União La Calheira pelo seu campeonato local por 3-1. Empatou com o Cobressal fora de casa em 2-2 e agora pega o Fluminense. Bom, o Fluminense é melhor do que todos esses times que o Colo-Colo jogou. Cara, pra mim, ou dá empate ou dá Fluminense. Pra mim, ou dá empate ou dá Fluminense. Então, no grupo A, Colo-Colo e Fluminense, para mim dá Fluminense ou empate. O empate não é bom para nenhum dos dois, só para lembrar. Grupo B. Grupo B tem o São Paulo. O São Paulo é o segundo colocado com 6 pontos. O primeiro colocado é o Tajeres, tá? Tajeres na primeira colocação com 7, o São Paulo na segunda colocação com 6, o Barcelona na terceira colocação com 2 e o Cobressal na última colocação com 1. Acho que a briga vai ficar ali pela primeira colocação mesmo, entre Tajeres e São Paulo. Eu levo fé no São Paulo. O São Paulo joga fora de casa contra o Cobressal. O Cobressal é o último colocado. É o último colocado do grupo. Cara, o Cobressal, só para lembrar, o Cobressal jogou com o São Paulo, deixa eu pegar aqui. Aqui no Brasil, em São Paulo, e perdeu para o São Paulo de 2-0. Depois ganhou pelo campeonato local por 3-0 do Copiapo. Depois empatou com o Nublense por 2-2. Perdeu para o Tajeres de 2-0 na Libertadores.
Ganhou do Audax Italiano por 1-0, empatou com o Colo-Colo de 2-2 e agora vai pegar o São Paulo em casa. Cara, eu vou de São Paulo ou empate. Eu vou de São Paulo ou empate no grupo B. Agora vamos para o grupo C. O grupo C é o grupo do Grêmio. Grupo C é o grupo do Grêmio. O Achupato é o primeiro colocado com 5. The Strong é o segundo com 4. Estudiantes é o terceiro com 4. E o Grêmio é o último com 3. Não tem nada definido nesse grupo. Porém, esse jogo do Grêmio está adiado. Tá? Vai ser marcado outra data, porque é impossível para o Grêmio, para o Internacional jogarem. Eles não estão nem treinando, irmão. Eles estão ajudando o povo do seu estado. Grêmio Internacional, acredito eu, que estejam de mãos dadas. Nesse momento estão juntos. Independente de rivalidade, nesse momento não tem mais rivalidade. Tem humanidade. Eu tenho certeza que os dois estão juntos nessa luta para ajudar o seu povo. O que deveria ser uma luta de todo o país, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Meu irmão, se você souber a vergonha que eu tô de ser carioca, e ter muitos cariocas de Copacabana cagando. Aí eu escuto um monte de carioca, irmão, a vida que segue. Aí, quando cair aqui no Rio, que ficar campanha de prefeito, governador, ajudem o Rio de Janeiro, vento que venta lá, venta cá também. Tomare que não venha pra cá, o rezo para que não venha pra cá, pro nosso estado não passar o que tá passando lá. Mas é vergonhoso o Rio de Janeiro ter feito uma porra de um show desse, de uma mulher que fica falando do diabo o tempo inteiro, fazendo sexo explícito lá. E, pô, e acham bonito, né? Fazer o quê? Esse é o Brasil que a gente vive. Esse é o Brasil que criaram, né? Criaram essa merda. Fazer o quê? Vamos lá, até perdi o que eu tava falando aqui. Rapaz, isso me irrita tanto, porra, vocês... Não tem ideia. Então, esse jogo do Grêmio foi adiado e vai ser marcado para uma outra data. No grupo D, é o grupo do Botafogo. Grupo do Botafogo. No grupo do Botafogo, o Botafogo é o último colocado com 3 pontos. Tá na mesma situação do Grêmio. O grupo tá todo embolado, tá? Todo embolado. O Júnior Barranquilla é o primeiro com 5, a LDU é o segundo com 4, o Universitário é o terceiro com 4 e o Botafogo é o último com 3. Só que se o Botafogo ganhar, e dependendo dos resultados que aconteçam, o Botafogo pode terminar na primeira colocação. O Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, perdeu pro Bahia em casa, tá? Não fez uma grande partida, não fez. O Bahia foi superior. Inclusive, muitos torcedores do Bahia entraram aqui no canal e falaram, não, Magalhães, o Bahia mereceu vencer mesmo. Por isso é legal o reconhecimento. O Botafogo, que está na última colocação, joga em casa contra LDU. O Botafogo joga em casa contra LDU. Bom, o jogo LDU e Botafogo no primeiro turno deu LDU 1-0, tá? Depois disso, deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que a LDU se comportou depois de ter vencido a primeira partida contra o Botafogo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, depois a LDU ganhou do Delfim de 2-1. LDU perdeu por Orense pelo Campeonato Equatoriano de 1-0. Empatou com o Júnior Barranquilla por 1-1 pela Libertadores. Ganhou do Clube Técnico Universitário por 1-0. Ganhou do Libertar Futebol Clube pelo Campeonato Equatoriano por 3-2. Ganhou do Machuque, não conheço, por 1-0. Ou seja, de lá pra cá, a LDU ganhou mais do que perdeu. Vai jogar fora de casa contra o Botafogo. Provavelmente a LDU deve ter acompanhado o jogo contra o Bahia. Sabe que o Botafogo é muito forte no contra-ataque. Então a LDU sabe que vai ter que ter a posse de bola.
Será que eles vão conseguir? Mas eu vou de Botafogo. Para mim, ou dá Botafogo ou dá empate. Para mim, ou dá Botafogo ou dá empate. E aí, lembrando que se der Botafogo, o Botafogo passa a LDU. Passa a LDU. No mínimo, fica na terceira colocação. No mínimo, fica na terceira colocação. Então, a vitória para o Botafogo é a esperança e a garantia. Acho que essa vitória apesar que o grupo do Botafogo está muito embolado, mas não perder, ganhar nesse momento o Botafogo para chegar aos 6 pontos, faltando 2 jogos, é importante. Se o Botafogo perder, irmão, aí vai ficar complicado. Não vai ficar impossível, mas vai ficar complicado. Mas se perde, a LDU vai a 7, o Júnior Barranquilla ganha, vai a 8, aí, irmão, vai ter que acontecer milagre. Aí vai ter que acontecer milagre. Então, se o Botafogo pretende sim chegar às oitavas de final, não tem outra opção. Tem que ganhar. E ganhar. Eu vou de Botafogo ou empate. Grupo E é o grupo do Flamengo. O Flamengo é o segundo colocado com 4 pontos. Lembrando que o Flamengo no seu grupo, apesar de não ser um grupo forte tecnicamente, muito pelo contrário, é um grupo que tem altitude, 2 times da altitude, né? E o Flamengo teve problema. De 6 pontos, o Flamengo só conseguiu 1, né? Na altitude. Agora, esses times que o Flamengo jogou na altitude no primeiro turno, vai jogar aqui, né? É a oportunidade do Flamengo e as forra. E o Flamengo joga uma fora, que é contra o Palestino, tá? Então, o Flamengo joga contra o Palestino, se eu não estiver enganado. O Bolívar é o primeiro colocado com 9, o Flamengo é o segundo colocado com 4, o Palestino é o terceiro colocado com 3 e o Milionários é o quarto colocado com 1, tá? Nesse momento, a briga do Flamengo é com o Palestino, tá? A briga do Flamengo é contra o Palestino. Na primeira rodada, né, onde o Flamengo e Palestino se enfrentaram, o Flamengo ganhou do Palestino em casa de 2-0. Depois o Palestino ganhou do Numblense pelo seu campeonato por 2-0, ganhou do Achupato por 2-0 também pelo seu campeonato, empatou com a Universidade do Chile por 2-2, ganhou do Milionários por 3-1, perdeu pro Deportivo Iquique por 2-1, ganhou do Copiapo por 3-1 e agora enfrenta o Flamengo. Ou seja, o Palestino vem ali num momento de momento não irregular, um momento até regular. Vou pegar aqui no Campeonato Chileno o Palestino. O Palestino é o segundo colocado no Campeonato Chileno. Nos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. Ou seja, vive um bom momento. Não vai ser um jogo fácil, porém, é um jogo que não tem altitude. Então, já é um grande avanço, né? Já é um grande avanço. E se o Flamengo fizer um jogo, se o Flamengo jogar igual jogou o segundo tempo contra o Bragantino, né? Tem esperança de vitória. O Flamengo não vem fazendo grandes partidas, essa é a verdade. No primeiro tempo contra o Bragantino não foi bem, mas no segundo tempo foi melhor. A esperança da torcida do Flamengo é que o Flamengo volte a encaixar o seu jogo. Alguns jogadores voltam porque não dá. O Bruno Henrique, apesar de estar muito esforçado, ter feito o gol contra o Bragantino, mas não dá. O titular é o Cebolinha. O Cebolinha faz falta ao Flamengo. Faz falta o Arrascaeta, muita falta. Faz falta o Pulgar, faz muita falta. E o Varela também faz muita falta. E acho que o Vinha tem que ser o titular. Bom, esses 3 jogadores que não estão jogando as últimas partidas, Cebolinha, Arrascaeta e Pulgar, estão fazendo muita falta. Muita falta. Eu não sei se eles vão jogar. Mas o Flamengo pega o Palestino fora de casa. Cara, eu vou de empate ou Flamengo. O empate é ruim pro Flamengo. O empate é ruim porque aí o Bolívar vai disparar, esquece a primeira colocação. A briga vai ser para a segunda colocação mesmo. Porque mesmo que ganhe do Bolívar, o Bolívar já vai abrir muitos pontos. Então,
fica bem complicado. Já está complicado para o Flamengo, tá? É pegar o Bolívar, porque tem 5 pontos de diferença. O Flamengo ganhando vai ficar 2. Né? Ganhando do Bolívar vai ficar 2. E aí na última rodada o Bolívar tem que perder e o Flamengo ganhar. Ou seja, não está muito fácil o Flamengo atingir a primeira colocação. Acredito que o Flamengo vai terminar nesse grupo na segunda colocação. Tá? Acredito que termine na segunda colocação. Isso é a esperança, né, que a torcida tem, porque senão o Flamengo vai acabar disputando a Sul-Americana. E aí o Flamengo disputando a Sul-Americana, eu tenho quase certeza que a torcida do Flamengo vai abandonar. Não vai. Pelo que eu conheço da torcida do Flamengo, pela soberba que tá, se for para a Sul-Americana, a torcida não vai acompanhar o time. Vai pedir, inclusive, para o time abandonar a Sul-Americana. Escuta o que eu tô falando. Mas eu vou de empate ou Flamengo. Aí vamos pro grupo F. É o grupo do Palmeiras. O Palmeiras é o líder do grupo F com 7 pontos. Segundo colocado é o Independente com 4. Terceiro colocado é o Liverpool com 4. E o quarto colocado é o São Lourenço. Bom, o Palmeiras só depende dele, não depende de resultado de ninguém. Tá? E o Palmeiras joga. Deixa eu pegar aqui. O Palmeiras joga fora de casa contra o Liverpool pela 4ª rodada da Libertadores. O Liverpool é o terceiro colocado com 4. Se o Liverpool ganha, empata com o Palmeiras em 7 pontos e o Palmeiras pode ver o Independente ultrapassar ou ficar com os mesmos números de 7. Se o Independente ganha e o Liverpool ganha, fica todo mundo com 7, menos o São Lourenço. Então, é um jogo difícil fora de casa contra o Liverpool. Pegando aqui os últimos jogos do Liverpool, o Liverpool perdeu para o Palmeiras por 3-1 aqui no Brasil. Depois o Liverpool ganhou do Montevidéu, o que, rapaz? Valderi, sei lá, por 3-2. Empatou com o Defensor por 1-1. Ganhou do São Lourenço por 1-0 na Libertadores. Perdeu pro Progresso no Campeonato Uruguai por 2-1. Empatou com o Peñarol em 2-2 e agora pega o Palmeiras. Bom, eu vou de Palmeiras. Para mim, vitória do Palmeiras fora de casa perante o Liverpool. E aí, vamos para o grupo G. Grupo G é o grupo do Atlético Mineiro. E o último, porque no grupo H não tem brasileiros. Então, no grupo G é o grupo do 100%. O Atlético Mineiro, 100%. 3 jogos, 3 vitórias. Está na primeira colocação, o segundo colocado é o Rosário, o terceiro é o Peñarol e quarto é o Caracas. O Atlético Mineiro joga fora de casa contra o Rosário, da Argentina. O Rosário, depois de ter perdido para o Atlético Mineiro aqui no Brasil por 2-1, jogou pelo Campeonato Argentino contra o Deportivo Riestra, empatou de 1-1, empatou com o Caracas fora de casa pela Libertadores e agora pega o Atlético Mineiro. Ou seja, desde aquele jogo contra o Atlético Mineiro, o Caracas só jogou umas 2, o Rosário só jogou umas 2 vezes, empatou as 2 e agora joga em casa. Deixa eu até dar uma olhada na classificação argentina, como é que está o Rosário. O Rosário no Campeonato Argentino está na 11ª colocação, no grupo A. Amigo, Atlético Mineiro e Rosário é um jogo complicado contra um time argentino, é sempre muito encardido, mas o Atlético Mineiro pode jogar pelo empate. Pode jogar pelo empate e pode forçar o Rosário, até porque o Peñarol tem 3 pontos e o Caracas tem 1. Então ele pode ver o Peñarol ultrapassar ou o Caracas chegar aos mesmos 4 pontos. Eu vou de empate ou Atlético Mineiro. Então, para terminar aqui, bom, quem é dos brasileiros, para mim, que tem a maior chance de vitória? Só para lembrar, Atlético Mineiro joga na terça. O Atlético Mineiro joga na terça-feira. O Flamengo joga na terça-feira. O Grêmio jogaria na quarta-feira, mas não joga. O São Paulo joga na quarta. O Botafogo joga na quarta. O Palmeiras joga na quinta. E o Fluminense também joga na quinta-feira. Quem é que tem a probabilidade maior de vencer? Deixa eu pegar aqui. Quem tem a maior probabilidade de vencer?
na minha opinião, quem tem a maior probabilidade de vencer, para mim, é o São Paulo, mesmo jogando fora de casa. O São Paulo e, para mim, o Palmeiras. Os dois times que têm mais probabilidade de vencer, para mim, é o São Paulo e o Palmeiras. Quem é que tem maior probabilidade de perder? Maior probabilidade de perder. Deixa eu ver. Maior probabilidade de perder. O Fluminense tem uma probabilidade de perder, né? O Palmeiras, acho que não. Para mim, a dupla Fla-Flu. A dupla Fla-Flu, para mim, é quem tem a maior probabilidade de perder o jogo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!